Doenças hormonais nem sempre são fáceis de serem identificadas, é claro. Por vezes a gente tem uma exuberância dos sintomas que tornam as doenças muito mais evidentes. Mas o que você, enquanto tutor, pode evidenciar no seu pet, ou o que você, colega veterinário, pode começar a perceber nos seus pacientes que te chame a atenção para a presença de uma doença hormonal? Olá, eu sou o Rodrigo Brum, trabalho exclusivamente na área de endocrinologia veterinária e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os principais sintomas, sinais e sintomas que podem chamar a atenção para a presença de uma determinada doença hormonal. Por vezes, alterações hormonais elas são bem marcantes, sobretudo porque muitas delas têm um reflexo cutâneo importante. Então, é aquela lesão de pele característica ou é aquela falta de pelos, aquela rarefação pilosa que a gente chama. Por vezes é um rabo pelado ou áreas de alopecia ao longo do corpo, ou seja, áreas em que não tenhamos pelagem propriamente dita. Mas isso é bem demonstrativo, isso é bem significativo, representativo de que alguma alteração hormonal possa estar acontecendo. Isso chama rapidamente a atenção do tutor ou isso chama rapidamente a atenção do colega veterinário. Mas nem todos os pacientes eles vão cursar com alterações, com marcadores cutâneos evidentes de alteração hormonal. E aí a gente vai precisar prestar atenção em alterações de comportamento desses nossos pacientes. Então, se você está em casa com o seu cãozinho ou com o seu gato, em que de repente comecem a apresentar alterações comportamentais, fiquem com o alerta ligado. Por exemplo, começou a beber muita água, começou a fazer muito xixi, começou a se tornar um cão ou um gato muito guloso, isso corresponde a uma sinalização de que doença hormonal possa estar por trás. Começou a ganhar peso sem que você oferecesse ou aumentasse o aporte de comida, ou você tem uma dificuldade de fazer com que esse seu pet ele perca peso, isso também pode ser sinal de que alguma doença hormonal esteja acontecendo. Comportamento, por exemplo, é um paciente que começou a ficar mais letárgico, ficou mais lerdo no seu comportamento, começou a apresentar certa intolerância ao exercício, era um animal que de repente gostava de brincar, hoje em dia está muito mais dorminhoco, por exemplo, ou hoje em dia é um paciente que gosta mais do sol, você percebe que é um paciente que é mais friorento, que a gente chama, começou a procurar mais caminha, é um sol de meio-dia e esse seu cão ele está lá enfornado no meio do sol para poder se aquecer. Ou de repente é um gato que apresentava um comportamento X e de repente tornou-se mais agressivo ou inquieto, irritadiço, começou a miar demais, começou a pedir muita comida ou começou a apresentar um emagrecimento progressivo, também é sinalização de que doença hormonal possa estar por trás. Então, um dos principais parâmetros de avaliação que você que está em casa com o seu pet pode observar são basicamente alterações de peso, seja um paciente que esteja ganhando muito peso ou um paciente que esteja perdendo peso também. Alteração comportamental, ficou mais letárgico ou ficou mais inquieto, agressivo, irritadiço. Alterações cutâneas normais, mas é importante deixar claro que nem toda alteração cutânea tem fundo hormonal. Então, para não queimar cartucho e ir em busca de doença hormonal, até porque eu preciso fazer a ressalva que, por vezes, essas doenças hormonais, aliás, os testes para que a gente avalie a função hormonal, por vezes podemos ter resultados falso positivos. Então é imperativo que a gente vá atrás de um diagnóstico na medida em que esse paciente ele apresente algum sintoma que chame a atenção. Não vamos correr atrás de diagnósticos de doenças hormonais se não houver uma clara necessidade, se não houver uma obviedade ali por trás de que a gente possa estar diante de uma alteração hormonal importante. Alguns pacientes, inclusive, no que tange, por exemplo, a diabetes, alguns desses animais começam a apresentar na urina presença de formiga,
Fiquem atentos a isso. Então, na medida em que a gente tenha essa seara de sinais e sintomas, esse é o momento em que você deve solicitar, em que você deve procurar a ajuda do médico veterinário. E se você é um colega médico veterinário e percebe que o seu paciente de repente está gordinho, tem dificuldade de perder peso, ou você que acompanha o peso desse paciente, percebeu que ele está aumentando o peso demasiadamente, talvez seja o momento em que você deva procurar pesquisar pela presença de alguma doença hormonal, tá bom? Até mais.